2 Pedro 1, a partir do verso 16, acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Vamos falar exatamente sobre o tema da palavra de Deus, da Escritura. Então preste atenção a essa palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, como lemos mais cedo também. Diz assim a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até aí a leitura. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, que é luz para as nossas vidas, para o nosso caminho. Obrigado a Deus porque o Senhor a colocou diante de nós. Por anos ela foi escrita por vários e vários homens, e é ela que nos revela o nosso maior bem, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Obrigado por isso, e pedimos que o Senhor nos faça ter atenção e responsabilidade quando estivermos diante dela, ouvindo a pregação, ouvindo a exposição da tua palavra. É o que eu oro no nome de Cristo. Amém. Então entramos no mês da Reforma. A gente vai focar aqui nesse mês em 5 mensagens que nos ensinam a respeito dos 5 solas da Reforma. Hoje a gente começa com somente a Escritura, o sola Escritura. E deixe-me contar a história deste termo. Vamos voltar na época da Reforma. Está praticamente definido como o evento de início da Reforma, a fixação das 95 teses de Lutero, escritas pelo até então monge Martinho Lutero, na porta da igreja de Wittenberg. Você já deve ter visto alguma imagem, algum videozinho em relação a isso, a um homem com um martelinho pregando ali uma folha com 95 teses na porta, questionando a igreja da sua época, a Igreja Católica Romana, especialmente a respeito da questão das indulgências. Isso ocorreu em 31 de outubro de 1517, né? Por isso que o mês da Reforma é o mês de outubro. Entretanto, Deus começou a trabalhar isso no coração de Lutero desde antes. Lutero, ele era um monge. Ele dirigia missas, ele fazia preleções, mas Lutero, ele tinha um problema. Ele dizia que ele tremia quando ele fazia essas coisas. Por quê? Porque ele pensava que a perfeita santidade de Deus, ela era muito pesada para ele. E ele temia, ele tremia. Ele tinha medo, ele tinha pavor da justiça divina. Para tentar vencer isso, Lutero falou assim: eu vou estudar. Eu vou ver o que os grandes da história falaram. E aí ele começou a ler obras de Santo Agostinho, ele começou a ler os pais da igreja, ele começou a ler os escolásticos da Idade Média, mas nenhuma daquelas leituras tranquilizavam o coração de Lutero. Na verdade, apenas aumentavam ainda mais a luta interior dele. Até que certa vez ele foi numa biblioteca lá do mosteiro o mosteiro agostiniano, onde ele trabalhava, onde ele estudava, e o que ele encontrou ali? Uma Bíblia. Aí você fala: uai, mas ele não é um monge, não é a Bíblia não é um instrumento de estudo dele? Não era bem assim naquela época. Tanto que quando ele encontrou a Bíblia,
e uma Bíblia que ele jamais tinha visto antes, ele se interessou e começou a ler, e ele foi lendo e lendo cada vez mais, e ele se impressionou com a quantidade tão pequena de porções da Escritura que eram ensinadas ao povo durante as missas. Ele pensava, nossa, mas tem tanto aqui, por que a gente só fala isso aqui ao longo das missas? A Bíblia era muito mais rica do que ele jamais tinha visto. E eu não sei se você sabe, mas a igreja romana, especialmente naquela época, ela deixava a Escritura como uma peça exclusiva do clero, da liderança da igreja. Ou seja, os bispos, eles a utilizavam durante as missas, eles até podiam ler, mas eles também faziam isso mediante interpretações definidas pela igreja, enquanto o restante do povo, o restante da igreja, era mero ouvinte. O restante da igreja, inclusive, mal sabia ler naquela época, né? Inclusive, esse foi um dos grandes ganhos da reforma, né? A alfabetização do povo. Porque o povo tinha que ser alfabetizado para quê? Para ler a Bíblia. Então, esse foi um dos grandes ganhos da reforma protestante. Mas Lutero, então, começou a estudar grandemente as Escrituras, se tornou um professor da Universidade de Wittenberg e também um erudito em estudos bíblicos. E foi nessas leituras que ele leu Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde está escrito: o justo viverá por fé. E finalmente, quando ele começou a entender esse texto, ele começou a tranquilizar o seu temor quanto à justiça de Deus. Muitos biógrafos de Lutero dizem que é nesse ponto da vida dele, quando ele entende Romanos 1, 16 e 17, que ocorre a sua conversão ali. E foi ali que ele entendeu o verdadeiro evangelho da graça. A justiça de Deus que Lutero tanto temia, porque para ele era algo intransponível aos pecadores, onde ele só vislumbrava castigo quando ele olhava para a justiça de Deus. Quando ele entendeu o texto bíblico, que o justo vive pela fé naquele em quem ele crê, ou seja, que Deus nos justifica pela fé em Jesus Cristo, ele se tranquiliza, porque ele lembra que os castigos dele já foram pagos na pessoa de Jesus. E foi a partir daí que Deus foi moldando o coração de Lutero, até que ele afixou as 95 teses, e aí vem toda a história da reforma. Mas cadê somente a Escritura aqui? Lutero, ele começou a ser perseguido pela igreja romana, e ele foi intimado a negar suas acusações contra a igreja e se submeter à igreja mais uma vez. Ele era um monge da igreja, lembre-se disso, passou a ser perseguido, e para ser reaceito ele precisava se retratar. Então ele foi convocado para uma reunião chamada Dieta de Worms, não sei como é que diz essa palavra em alemão aí, Worms, mas onde eles pronunciariam os castigos de Lutero, ou ele se retrataria. Vários amigos de Lutero viraram para ele e falaram: não vai porque você vai morrer lá, não vai porque vai ser pior para você e tudo mais. Mas ele foi mesmo assim. E ali o questionaram especialmente a respeito da sua rebeldia quanto àquilo que a igreja falava e ele questionava. Ou seja, quanto à autoridade da igreja, do Papa, da tradição da igreja, e exigiram dele a retratação. Lutero pediu um tempo para orar, para dar a resposta dele. Dão 3 dias a ele, ele ora e jejua 3 dias. E então ele volta e faz um dos discursos mais memoráveis da sua autoria. E na parte que nos interessa do discurso dele, ele diz assim: podemos confiar incondicionalmente somente na Escritura e não nos ensinos dos pais, porque os mestres da igreja podem errar e têm errado. A Escritura nunca erra. Portanto, somente ela tem autoridade incondicional. A autoridade dos teólogos da igreja é relativa e condicional. Sem a autoridade das palavras da Escritura, ninguém pode estabelecer declarações firmes e sólidas dentro da igreja. Dessa forma, concílios e papas têm errado. Provem-me que eu estou laborando em erro pelas Escrituras Sagradas
com argumentos claros e decisivos. Doutra sorte, não posso e nem quero me retratar, porque não é bom agir contra a consciência. Aqui estou de pé, não posso agir de outra maneira. Deus me ajude. Amém. Corajoso Lutero, na frente de todo mundo, fala esse discurso. E essa é a história do somente a Escritura, né? Lutero diz claramente que a autoridade máxima é a Escritura somente. Porque homens erram, sejam teólogos, mestres, até o Papa lá na época dele, individualmente ou em concílios reunidos, homens erram, mas a Escritura jamais. Ela esclarece, pois ela é a luz que reflete a luz de Cristo. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. Hoje nós estamos diante de um texto que vai nos ensinar um pouco mais sobre a importância, a autoridade, a confiabilidade da Escritura Sagrada. Pedro, que é o escritor dessa carta, ele explica isso de uma forma magistral aqui nesses versículos. E a minha intenção hoje aqui é fazer com que vocês olhem para a Escritura com mais atenção, com mais responsabilidade, com mais amor, firmeza na palavra de Deus. Por quê? Porque é ela que nos revela Cristo e é um instrumento fundamental para nos trazer esperança e fortalecer a nossa fé. Então, é isso que a gente vai ver hoje, é isso que esse texto hoje vai nos ensinar, que somente a Escritura é a luz que nos guia pela autoridade de Cristo. Só isso. Somente a Escritura é a luz que nos guia pela autoridade de Cristo. Vamos ver isso em duas breves partes aqui no nosso texto hoje. Em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que a Escritura é o nosso guia. A Escritura é o nosso guia. Deixa eu fazer uma breve contextualização do nosso texto aqui, dessa carta, para a gente entender aonde a gente está. Porque diferente de séries de mensagens, como a gente estava fazendo em Atos, né, que é mais fácil ir acompanhando pelo contexto que a gente já vem conhecendo à medida que vai pregando, aqui a gente está num texto tirado do meio da carta, né? Então, o que essa carta quer dizer? Pedro, ele escreve essa carta provavelmente já mais perto do fim da vida dele. Inclusive, no versículo 14 aí do capítulo 1, ele diz: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A ideia, o que ele está usando uma imagem, uma ilustração aí para dizer que já está chegando o fim da vida dele. Jesus já vai chamá-lo. Mas o que ele quer fazer? Ele não quer deixar passar a oportunidade de lembrar algumas coisas a respeito de Jesus para fortalecer a igreja. É o que ele diz no 15, né? Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que em todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. De tudo o quê? De tudo que Cristo ensinou. Da pessoa de Cristo, da palavra de Cristo à igreja. Então ele quer fortalecer a igreja por quê? Você vai ver que a partir do capítulo 2, ele vai falar de falsos mestres, de perseguições. Por quê? Porque a igreja estava sofrendo naquela época e sofre até hoje com perseguições, com pessoas, falsos mestres entrando na igreja e pervertendo irmãos. Então a gente precisa ter firme o ensino de Cristo para permanecer no Evangelho. Para quem se lembra, esse ano a gente estudou a carta de Judas nas terças-feiras, né? Muitas pessoas participaram de vários cultos que a gente foi falando versículo a versículo dessa carta. E a carta de Judas, ela tem muitas semelhanças com 2 Pedro. Várias e várias semelhanças. Inclusive o propósito é semelhante. Se você se lembra, a gente falou muito sobre a questão dos falsos mestres, dos falsos ensinos, das falsas autoridades contra o povo de Deus, pervertendo o povo de Deus lá naquele estudo. Pedro tem um propósito semelhante aqui. Então, sendo esse o objetivo de Pedro, de fortalecer a igreja contra os falsos mestres a respeito daquilo que Cristo nos ensinou, ele diz no versículo 16 que não é por meio de fábulas que a gente chega a Cristo. A palavra fábulas no grego é mitóis, que vem da nossa palavra mito, né? Ou seja, não é por meio de coisas inventadas que a gente aprende sobre Jesus. A gente tem um guia real. A gente chega a Jesus de uma maneira plena.
E, obviamente, aqui ele está se referindo à forma como os falsos mestres faziam. Por quê? Porque os falsos mestres ensinavam por experiências próprias, por percepções próprias, coisas que ele tiravam da própria cabeça. Pedro vai falar, não é assim. Mas é por meio de quê, então? E aí, no restante desse versículo 16 até o 18, ele usa ele relembra, na verdade, uma experiência que o próprio Pedro teve lá no Evangelho. Que experiência é essa? A experiência no Monte da Transfiguração. Quando Jesus é transfigurado diante dele. Vamos lembrar esse evento? Isso está em vários dos evangelhos, nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. E o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus ele vira para Pedro, Tiago e João, 3 dos apóstolos, e fala, vamos comigo ali no monte orar. E eles sobem então para orar. Ali aparecem, quando Jesus está ali, diante de Jesus, 2 homens, simplesmente aparecem, Moisés e Elias. E quando eles aparecem, o corpo de Jesus é transfigurado diante deles. O texto diz que o rosto de Jesus brilhava com uma luz intensa e tudo mais. E Pedro aí na carta, onde nós lemos aqui, ele diz que ele viu a majestade de Jesus Cristo ali, né? Pedro interpreta então que ele viu como vendo a glória, a majestade de Cristo Jesus naquela experiência. E aí vem uma voz dos céus que diz, esse é o meu filho amado, e nos 3 evangelhos que mostram esse evento, a voz fala, esse é meu filho amado, a ele ouvi, ouçam a ele. Então os discípulos caem no chão, Elias e Moisés desaparecem e permanece apenas Jesus. Esse é o evento, tá? É isso que acontece no Monte da Transfiguração. Então, após relembrar, já eu explico o que ele representa aqui. Então, após relembrar essa história, ele entra no nosso texto dizendo que, olha aí o versículo 19, agora é o texto que eu vou focar, do 19 ao 21. Ele começa dizendo aqui, depois de eu ter tido essa visão, participar dessa experiência, ele fala, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. O que Pedro está querendo dizer? Em resumo, que o que ele viu no Monte da Transfiguração confirma a grandiosidade da palavra profética, ou seja, confirma a grandiosidade das escrituras sagradas. Como? Por que confirma as escrituras sagradas? Vamos entender a beleza disso. O que a transfiguração traz de significativo para nós nesse texto? Vamos entender o que representa a transfiguração. Primeiro, talvez você se pergunte, Moisés e Elias são caras lá do Antigo Testamento, morreram há um tempão. Ou não, né? Na verdade, Elias não morreu. Moisés tem aquela questão de, cadê? Ninguém nunca viu o corpo morto de Moisés. Eles reaparecem ali, né? E por que eles? É simples. Moisés representa a lei, né? Aquele que escreveu os livros da lei, e Elias, talvez o maior dos profetas, representa os escritos proféticos. Ou seja, ambos ali representam o Antigo Testamento, de certa forma. As escrituras sagradas do Antigo Testamento, de certa forma. E aí, quando eles se encontram com Jesus, o nosso Senhor, então, é transfigurado. É como se ele fosse visto em sua glória. Em seguida, eles escutam a voz de Deus Pai nos céus, falando para ouvirem a Jesus. Muitas vezes a gente pensa que ver é a melhor coisa, né? Dos sentidos aqui. Não, quando você vê, aí sim. Inclusive, os discípulos, eles estavam no momento em que eles estavam vendo algo glorioso lá no Monte da Transfiguração, né? Algo sobrenatural, algo de tirar o fôlego. Pedro, inclusive, ele até fala umas coisas que ele nem devia falar. Ele vira assim, nossa, vamos fazer 3 tendas aqui, e a gente fica aqui só contemplando isso. Mas a voz não diz, contemplem o meu filho. O que a voz diz? Ouçam o meu filho. O foco é na palavra de Jesus. Então, juntando ambas as coisas, o que o Monte da Transfiguração mostra é que Jesus, ele é o quê? O cumprimento da palavra profética. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Mais do que isso, ele é
visível para eles ali naquele monte a glória do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é iluminado por Jesus, pois todo ele apontava para Cristo. Tanto que, olha que significativo, Moisés e Elias desaparecem, mas Jesus permanece. Não que a lei e os profetas são descartados, não é isso que está representando. Está representando que eles cumpriram os seus propósitos em Jesus. Eles fizeram o que eles tinham que fazer. E agora nós temos a plenitude em Cristo Jesus. Inclusive tem um teólogo reformado famoso chamado Benjamin Warfield, do século passado, que ele disse algo relevante que expressa muito bem isso. Ele falou assim: o Antigo Testamento é como se fosse um rico salão mobiliado, só que no escuro. E o Novo Testamento, ele é a luz que revela onde estão cada uma das coisas. Nada mudou. Nada saiu do seu lugar. A gente só não conseguia ver antes porque estava escuro. Mas quando Jesus vem no novo, ele se esclarece para nós. As coisas não mudam, mas são iluminadas. Então, qual é o objetivo de Pedro agora que a gente tem esse background aqui da imagem que ele usou? Qual é o objetivo de Pedro em trazer esse trecho da carta? É dizer que ele viu algo que confirma, é a palavra que ele usa aí, né, no verso 19, que traz segurança de que a palavra de Deus, a Escritura, é confiável, é a nossa única regra de fé, porque é ela quem nos revela o Salvador, Jesus Cristo. E ele está dizendo isso porque falsos mestres têm surgido para atacar e desviar o povo. E o que os falsos mestres ensinam não vem da palavra, vem das experiências, vem das ideias próprias, vem das suas próprias digressões. Então, Pedro diz, é como se Pedro estivesse dizendo assim: eu tive uma experiência, eu vi. Mas a minha experiência confirma que a palavra é maior do que qualquer experiência. A palavra é maior, porque ela revela a luz do mundo, o nosso divino Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a gente deveria dar muito valor para ela, para as Escrituras. É o que Pedro diz em seguida. Olha aí o restante do verso 19. Ele diz assim: e fazeis muito bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Se atende ao que Pedro está dizendo aqui. É belo o que ele está dizendo aqui. Esse texto mexe com a gente. Essa Escritura que nos revela Jesus, que nos revela o Filho amado de Deus. Pedro está dizendo que a gente deve atender a ela, ou seja, que devemos dar atenção, que devemos guardar ela no nosso coração, devemos atribuir máxima importância a ela. Por quê? Para responder esse porquê, ele usa uma outra ilustração. Ele diz que porque ela é como uma candeia que brilha no escuro, até que nasça a estrela da manhã e venha o dia iluminar. A estrela da manhã, ela é a primeira estrela que aparece antes mesmo do Sol, né? Normalmente é o planeta Vênus, né, que o povo fala, né? A estrela da alva. Ela aparece antes mesmo do Sol. Então, quando ela vem, ela está anunciando que o Sol está chegando, que vai nascer o dia, né? E meus irmãos, o que Pedro está querendo dizer com essa ilustração? Nós vivemos num mundo escuro, tenebroso, como ele usa a palavra aí, né? Corrompido, sujo. Escuridão é a palavra que ele usa. Mas nós temos a esperança numa promessa de que isso um dia vai ser corrigido. De que a estrela da manhã vai chegar. A Escritura Bíblica, ela usa muitas vezes o termo estrela da manhã para a volta de Jesus Cristo. Cristo um dia vai voltar como a estrela da manhã, anunciando o dia do Senhor, né? A gente vai sair dessa escuridão de pecado desse mundo e vai entrar no dia de Cristo Jesus. E quando ele voltar, então, toda treva, toda sujeira e corrupção vai acabar, pois ele vai redimir todas as coisas. Mas, enquanto ele não volta, enquanto a gente vive na escuridão desse mundo, Jesus não nos deixou cegos. Jesus não nos deixou tateando em meio da escuridão. Ele nos deu uma lâmpada. Ele nos deu uma luz. E a luz se chama
palavra de Deus, se chama Escritura Sagrada. É por isso que você precisa dar atenção a ela. É por isso que Pedro diz que você precisa guardá-la no seu coração, até que nasça a estrela da alva. Até Jesus voltar, você precisa se agarrar à palavra dele. Não à toa Deus disse no Monte da Transfiguração: esse é o meu filho, ouçam a ele. Nós não precisamos de visões, de experiências. Vira e mexe a gente fala: Deus, fala comigo na minha cabeça. Deus está falando com você aqui. Ouça ao Filho de Deus na palavra, porque ela é a luz que te ilumina até o dia em que ele vai raiar nesse mundo mal. A Bíblia está na sua mão, meu irmão. Use ela, estude, leia, medite, memorize. É ela que nos revela Cristo até o dia em que ele vai retornar. Dê valor à palavra de Deus. Como Pedro diz aqui, né? Vocês fariam muito bem em atendê-la. Atendam a palavra de Deus. Mas Pedro vai ampliar o argumento dele e vai ficar ainda mais belo nos próximos versículos. E a gente vai ver isso no nosso segundo e último ponto. A Escritura é o próprio Deus falando conosco, o próprio Cristo falando conosco, por isso é nossa maior autoridade. É isso que a gente vai ver no nosso segundo ponto aqui. A Escritura é o próprio Cristo falando conosco, por isso é a nossa maior autoridade. Olha como Pedro segue o argumento dele. Veja aí os versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro começa chamando atenção aí no início do versículo 20, né? Ele vai dizer, sabendo primeiramente isto. Ou seja, tenham como prioridade o que eu vou dizer agora. O entendimento que eu vou passar para vocês aqui agora. E qual é? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Em outras traduções, esse trecho particular elucidação aí, ele vai estar traduzido como interpretação particular, interpretação pessoal, algo assim. Ou seja, o texto está dizendo que não vem de algo que o homem interpretou por si próprio, não vem de algo que ele observou, não vem de algo que ele entendeu e quis colocar ali. O que Pedro está falando é da origem da Escritura. Qual é a origem da palavra de Deus? É de Deus, ela é divina. Os autores só escreveram o que nela está porque foi Deus quem os inspirou a colocar lá. Mas nem sempre foi esse o entendimento. Na verdade, há uma diferença de corrente de entendimento dessa parte. Deixa eu trazer isso, porque isso é significativo também na época da Reforma Protestante. Especialmente a Igreja Católica Romana, ela segue uma outra linha de interpretação aqui. Ela diz que esse trecho que diz interpretação particular ou interpretação pessoal significa que o homem não pode interpretar a Bíblia pessoalmente, mas isso é algo que Deus deu à igreja, para que a igreja faça. Então a Igreja Católica Romana segue essa linha. Por isso que o povo que não é o clero é mero ouvinte. Quem cuida da Escritura é o bispo, é o padre, é a liderança, é o clero da igreja, né? E eles usam esse texto para comprovar isso. Inclusive, os críticos da igreja diziam que se a Bíblia fosse colocada nas mãos do povão, se a gente entregar a Bíblia para o povão ler, vai causar uma enchente de iniquidade. Porque cada um vai interpretar a Bíblia segundo as suas próprias preferências, distorcendo o seu sentido, vai ser um caos. A gente não pode entregar a Bíblia para o povão, tem que ser nosso, tem que ser do clero, tem que ser da liderança. Nós temos a responsabilidade de interpretar. O povo é mero ouvinte. Bom, isso certamente aconteceu, né? Se você olhar várias igrejas por aí, realmente, cada uma interpreta do jeito que quer e um monte de coisa ruim acontece por aí. Há, de fato, verdade em ouvir a igreja
ou a liderança da igreja trazendo a interpretação. Nós, na nossa igreja, nós temos os nossos símbolos de fé, né? Que é a nossa interpretação basilar da Escritura. É muito importante que a gente tenha isso. Mas vale a pena privar as pessoas desse mundo tenebroso e escuro, por causa dos riscos, das distorções que podem surgir? E aí eu vou trazer o que Lutero certa vez disse mais uma vez sobre isso, quando ele comentou a esse respeito. Ele disse que, a despeito do perigo de colocar a Bíblia nas mãos do povo, a Bíblia ela é clara sobre as coisas necessárias sobre a salvação. De modo que até mesmo uma criança consegue entender o Evangelho. Uma criança consegue entender que a gente vive num mundo cheio de pecado, cheio de coisa ruim, que a gente não consegue não fazer isso e que a gente precisa de alguém para nos salvar, e esse alguém é Jesus. Isso é claríssimo na Escritura. Claríssimo. Se o ato de entregar a Bíblia, Lutero continua, se o ato de entregar a Bíblia nas mãos do povo causar uma enchente de iniquidade, Lutero diz que assim seja, mas nós não vamos privar a luz de quem está no meio das trevas. Então, voltando ao texto, que para mim é claro como a luz aqui, o entendimento não é de que Deus está privando uma interpretação pessoal das pessoas e deixando algo exclusivo da liderança da igreja. Ele está falando a respeito da origem da Escritura. Ela não vem da nossa interpretação. Ela não vem da observação humana das coisas, mas ela vem de Deus. E é por isso que ela é totalmente confiável. A Bíblia não está na mesma prateleira dos demais livros humanos, meu irmão. Existem bons livros escritos nesse mundo que trazem informações úteis, valiosas, verdadeiras, explicam um monte de coisa interessante que vale a pena ler, mas não está no mesmo patamar, na mesma prateleira da Escritura. Por quê? Porque só a Bíblia, por vir do Santo Deus e não da interpretação humana, pode ser considerada inerrante e infalível. Não há erros na Escritura Sagrada. Mas Pedro vai deixar isso ainda mais claro na última parte. No verso 21 ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Aqui o aspecto é semelhante, mas diferente do argumento de origem da Escritura, ele vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer que a Escritura também não é uma imposição da vontade humana. Nada que está na Escritura está lá porque os seus autores humanos quiseram colocar. Achei isso aqui bonito, acho que eu vou acrescentar aqui. Não é da vontade humana. Na verdade, é certo que muitos dos escritores da Bíblia, dos autores da Bíblia, eles escreviam muitas vezes coisas que nem eles mesmos entendiam. Nem eles mesmos sabiam o que ele estava escrevendo. Eu imagino Davi escrevendo vários dos salmos que apontam para Jesus. Ele não sabia a grandiosidade daquilo que ele estava escrevendo ali. Por quê? Porque nada que está na Escritura está lá porque os seus autores humanos quiseram colocar. Mas era necessário que eles escrevessem, por quê? Porque foi originado em Deus e porque é da vontade de Deus. E Pedro finaliza, entretanto, final do verso 21, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, para que isso fosse executado com maestria, Deus os moveu pelo Espírito Santo, ou seja, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agiu neles de uma forma especial, a fim de que eles escrevessem exatamente as palavras que Deus queria que fossem escritas. Mas não pense como se Deus estivesse ditando para eles aquilo que eles vão escrever. Eles tiveram, sei lá, sabe, Chico Xavier, né? Falando assim, não era isso que aconteceu, não. Era uma forma sobrenatural mesmo, feito em conjunto. Deus entra com o que ele quer que seja escrito, enquanto os homens entram com o resto.
Os homens entram com o contexto em que eles se encontram, com a sua própria forma de pensar, com a sua própria forma de falar, com as suas próprias vivências e experiências, com os seus próprios, digamos, tiques literários. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve as cartas dele, ele é considerado quase um prolixo, porque ele vai repetindo argumento a argumento, vírgula a vírgula, explicando tintim por tintim o que ele quer trazer. Já outros, tipo Pedro, é rapidão. Foi assim que Deus fez, de forma sobrenatural. Ele quis exatamente o que está escrito aqui, mas de uma forma orgânica, de uma forma natural, por meio dos autores humanos. Mas deixa eu falar uma coisa ainda mais bela aqui, com a qual eu quero finalizar esse sermão. A palavra que Pedro usa aqui é movidos pelo Espírito Santo. É sinônimo da palavra que Paulo usa lá em 2 Timóteo, que ele fala que eles escreveram inspirados por Deus. A palavra inspirados também pode ser traduzida por soprados, né? A palavra foi soprada a eles. A ideia pode ter uma ilustração. Eu vi essa ilustração de um pastor que eu gosto muito, reverendo Heber Júnior. Ele, certa vez, utilizou uma ilustração bem aplicativa aqui. Ele falou assim: essa palavra inspirada representa tão Deus falando, que é como se a gente pudesse sentir o vento, o sopro, ou ainda o hálito de Deus na palavra. E por hálito, porque é realmente ele que está falando. E por hálito, eu não quero que você entenda nada relativo a cheiro ou coisa assim, mas associa aquele ventinho que você sente quando alguém fala ao pé do seu ouvido. Você sabe que a pessoa está do seu lado, certo? A pessoa fala, sai ar da boca dela. O que eu quero dizer com isso é que Deus continua falando vividamente por meio da Escritura. A ponto de você praticamente sentir o ventinho da boca de Deus saindo aqui da palavra dele. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você não precisa de sonhos, de visões, de profecias vindas de outras pessoas. Deus continua falando tudo o que você precisa saber por meio da palavra. Na verdade, qualquer outra coisa externa à palavra pode ser sim colocada em dúvida, mas a palavra não. É por isso que nós dizemos que a Escritura, e somente a Escritura, é nossa regra de fé e autoridade máxima nesse mundo. Meus irmãos, eu acho, para concluir, que significativo que quando Lutero terminou a sua corajosa participação lá naquela reunião em que ele deveria se retratar diante da igreja e ele não o fez, ele disse que ele não ia contra a consciência dele, a não ser que provassem que ele estava errado pela Escritura. A igreja romana começou a persegui-lo para matá-lo e ele precisa fugir por sua vida. E seus amigos o levam e o escondem. E o que Lutero passa a fazer quando ele está escondido? Não sei se você sabe, mas sabe o que Lutero passa a fazer quando ele está escondido? Ele pega a Bíblia e passa a traduzir para o alemão, que é a língua do seu país. Para quê? Para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, para que as pessoas pudessem estar diante da palavra. Ainda que isso pudesse custar a vida dele, ele não iria privar a luz dos que estão em meio às trevas. Hoje, meu irmão, a gente vive numa época em uma região tão tranquilos em relação a isso, que a gente não consegue medir a importância de termos a palavra de Deus com tão fácil acesso. Você consegue baixar um aplicativo e você tem a palavra de Deus todinha no seu celular. Você sabe a graça, a grandiosidade do que você tem na sua mão. A gente não consegue medir isso. Na época de Lutero isso era ouro. Para nós é uma coisa que a gente deixa de lado. Por isso que eu quero finalizar reiterando o meu incentivo inicial e fazendo coro com o que Pedro diz aqui nesse texto. Vocês fariam bem em atender a palavra de Deus, ou seja, deem atenção a ela, deem importância à palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Não deixem ela em cima do armário, não deixem ela em cima da mesa o resto da semana, não deixem ela pegando poeira na sua escondido ali do lado da sua cama, na sua escrivaninha. Isso aqui é ouro, meu irmão, isso aqui é luz.
para o seu caminho. Não à toa, no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, capítulos 21 e 22, quando é dado um gostinho para nós do que serão novos céus e nova terra, olha o que é dito, Apocalipse 21, diz assim: a cidade da Nova Jerusalém, a nova cidade, preparada para os remidos de Deus, não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é o quê? A sua lâmpada. Hoje, meu irmão, a nossa lâmpada é a palavra. No futuro, não vai ser mais. Porque vai ser o próprio Cristo nos iluminando. O que eu quero dizer com isso? Você quer estar mais próximo do seu Salvador? Você quer estar mais próximo do seu Redentor? Você quer ser guiado por Ele? Você quer ouvir a voz dEle? Você quer sentir o ventinho saindo da boca dEle, te guiando por esse mundo difícil? Você só vai encontrar isso aqui, na Escritura. Somente à luz da Escritura Sagrada. Que a gente dê valor a ela, então. Somente a Escritura. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa santa palavra escrita por tantos autores, a várias mãos, por vários anos, séculos, mas que é perfeita, totalmente interconectada e nos mostra Cristo, o nosso Redentor e Salvador. E nos guia nesse mundo difícil, e nos traz esperança em meio às dificuldades, e nos confronta quando nós estamos seguindo por caminhos que não devemos ir. Tua palavra, ó Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela é autoritária sobre nós. Que nós não possamos deixá-la de lado, relegá-la como um livro qualquer, colocar coisas da nossa vida à frente dela, deixando de dar a atenção que ela merece para nós. Porque só há crescimento em lê-la, porque ela revela ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude a entender isso, nos ajude a amá-la mais. É o que eu rogo ao Senhor no nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, convidar a equipe de cântico aqui à frente para a gente cantar justamente um hino que fala a respeito da Escritura. Fique de pé para a gente louvar o Senhor juntos. E em seguida, vou